E aí, galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, história de tudo e mais umas indicações. Bem, na indicação de hoje a gente fica aqui com a série produzida pela Netflix, a Umbrella Academy. Isso, são 2 temporadas magníficas sobre a Umbrella Academy, que foi criada por Steve Beckman e Jeremy Slater. As 2 temporadas são muito bacanas, né? A primeira temporada ela é um pouco mais explicativa e a segunda temporada tem muita ação, vale muito a pena ver, né? O que seria a Umbrella Academy? Na verdade, a Marvel e a DC Comics, elas escrevem as histórias de super-heróis e elas são 2 gigantes. Então, nesse caso, o George Way, criador da Umbrella Academy, né, também seria interessante ressaltar ele aqui nesse sentido, onde ele escreve histórias em quadrinhos também, né? A Dark Horse ela produz esse HQ, né? E nesse caso você tem a Umbrella Academy sendo os super-heróis. O que seria um pouco essa série? Na verdade, nós temos algumas crianças que nascem no mesmo dia e todas elas nascem com poderes especiais. E você vai ter o Sr. Hargreaves, né, pegando cada criança delas, as adotando e ensinando elas a serem super-heróis, ali quando eram crianças, início da adolescência, né? Só que depois eles vão se desentendendo e cada um vai seguir seu caminho. São 7 irmãos, cada um com um poder, né, os chamados irmãos Hargreaves, a Umbrella Academy, ela se desmancha. E o Sr. Hargreaves fica morando lá, né, na sua mansão, que antes era uma fábrica de guarda-chuvas, compreenderam? E por fim, né, ele vai se enriquecer como um todo. Ele também é uma figura muito enigmática. Então a primeira temporada ela explica um pouco isso e fala um pouco dos poderes, né, de cada um. A Allison, ela tem um poder de, ao falar, fazer a pessoa fazer o que ela quis, né? O 5, né, que assim fica o nome dele conhecido, pode viajar no tempo, né? A Vânia é a mais perigosa, é a mais nova, mas é a mais perigosa. Ele acha que ela não tem poder, ela mesmo acha que não tinha poder, o pai dela sabia e ela pode transformar, destruir tudo só com a força do pensamento, né? Ela sai uma energia, né? Ela lembra muito a Jean do X-Men. Ela lembra muito a Jean do X-Men, aquele poder mental, aquela capacidade, né, de jogar as coisas, fazer, voar tudo, esse tipo de coisa, né? Já você tem o Diego, que domina as lâminas, as facas, tá? Estão entendendo? Ele comanda a faca. O Klaus, que tem contato com o mundo dos espíritos, né? O Luther, que é super forte, né? E nós tínhamos aí o Ben, que era um oriental que saía tentáculos de dentro dele e tal. Ele vem a falecer na série, né? Posso dar esse spoiler logo agora, que isso fica muito claro logo no início da série, né? E aí ele vivia com o irmão, com o Klaus e tudo mais. Mas o muito bacana da série, né, é que ela foi muito bem adaptada. A história em quadrinho deles não faz tanto sucesso como da Marvel e da DC, mas quando ela foi adaptada para Netflix ela deu muito certo. Tá entendendo? Aí nesse momento. E a série é muito legal porque ela trabalha muito com história. Isso aí. Então eu indico ela aqui no Historizado por ela trabalhar com história, trabalhar com psicologia, que é muito bacana, porque cada irmão ele tem um problema psicológico. A série explora um pouco isso, né? O Luther, que é o mais forte, era considerado o número 1, que era o líder, ele não consegue ser esse líder. O Diego, ele tem o complexo do herói. Tudo ele tem que salvar. A série é até muito direta com isso, tá entendendo? Ele vai ficar no manicômio, a galera vai falar isso pra ele, né? A Vânia é uma frustrada, vive em depressão, né? Com a vida dela. O Klaus, ele é um drogado, porque ele não aguenta essa vida, esse mundo de espíritos, esse mundo real, essas coisas, o mundo real e espírito o tempo todo, tá entendendo? É interessante, né? E nós temos o Bob sempre andando com ele, tentando dar conselhos. E o 5, que não tem nome, o nome dele é 5, porque o Sr. Hargreaves chamava de número 1, número 2, número 3, eram 7. O 5, ele tinha o poder de viajar no tempo. Então o 5, ele viaja no tempo e por fim vai parar no apocalipse, no final do mundo.
Tá entendendo? Depois que o mundo acabou. E lá ele fica preso um tempo, depois ele retorna trabalhando numa espécie de agência, galera. De agência que controla a história dentro do tempo. Olha que interessante. Tudo que se faz na história até estourar um apocalipse ou o fim do mundo, essa agência é uma espécie de agência do governo, uma coisa do tipo. Essa agência é uma espécie de governo, né? Essa agência é uma espécie de governo, né? Ela do tipo muito burocrática, sabe? Do tipo muito difícil de tudo funcionar, mas o papel dela é manter o tempo. Então ela se utilizava de maletas de viagem no tempo e também os 5 que já tinham o poder de viajar no tempo. O 5 vai trabalhar para essa agência para manter as coisas. Então quando vem de certa forma a segunda temporada, que é muita ação, é legal porque acontece o fim do mundo na primeira temporada, mas eu não vou comentar como. Acontece o apocalipse, vem a segunda temporada, todos eles, né, para não morrerem no apocalipse da primeira temporada, todos eles são teletransportados pelos 5, todos os irmãos, né, para o passado. Essa é a ideia, para tentar salvar o mundo do apocalipse. Quando ele chega lá, cada um chega num ano diferente, e quando o 5 chega, ele chega num apocalipse, que trata da guerra dos Estados Unidos e a União Soviética, e ele quer evitar. Então, essa agência ela tinha que manter o assassinato de Kennedy. Você tem a Ellison sendo negra, então trata do movimento negro, olha só, dentro dos Estados Unidos na época dos anos 60, naquele auge de Luther King, dos Panteras Negras, dos protestos. Trata como eu falei, do assassinato de Kennedy, trata da Guerra Fria Estados Unidos e União Soviética, tá entendendo? Então é muito bacana, porque a história da série trabalha história, mais norte-americana, claro, mas que tem tudo a ver com o mundo, né? Trabalha a história, trabalha esse processo de viagem no tempo e trabalha o processo de psicologia. Então eu indico para vocês The Umbrella Academy, muito bacana, muito legal de ver, tá entendendo? E nós não devemos esquecer que apesar do personagem 5 ser o mais chato da série e todo mundo não gostar dele, ele era o que realmente estava sempre preocupado com os outros. Ele nunca pensou na vida dele, ele passa a série toda só tentando salvar o mundo do apocalipse e se importando com os irmãos. Ele é o que mais amava os irmãos, apesar de parecer que mais odeia, o que não queria, ele era o que mais gostava, só porque ele era arrogante, metido, porque ele viajava no tempo. Beleza? Espero que tenham gostado, dê seu like aí, se inscreve no canal, tá ok? Porque agora você já ficou historizado. Um abraço.